Quando eu era miúdo, e se a coisa era séria, o meu pai dizia-me: temos de ter uma conversa. E agora sou eu que sinto que a seriedade de ter uma conversa contigo me faz avançar. Para falarmos disto que mudou, vamos falar de livros, de filmes, de podcasts, de músicas e de amigos com quem já falámos. E vai ser sério, não vai? Vai, não vai? Vai. Olá, eu sou o José Manel Pureza, tenho 65 anos, tinha 25 quando nasceu o meu filho Manel. Olá, eu sou Manel Pureza e quando o meu pai tinha 25 anos eu não tinha anos nenhuns, porque estava a nascer. Pronto. Mas olha, Manel, sabes mais? Temos que ter uma conversa muito séria sobre uma coisa que me anda a preocupar e que é a maneira tão diferente como a tua geração e a minha se referem ou experimentam aquilo a que chamamos família. Vamos a isso então. Qual é que é a primeira memória que tu tens de pertencer a uma família? Quando é que tu te apercebeste que pertencias a uma família? Foi por uma coisa boa ou uma coisa má? Quer dizer, eu por acaso pensei nisso nos últimos dias quando preparei esta nossa conversa, porque isto tem improviso, mas tem preparação. E eu acho que nunca tive uma presença tão forte da noção de família na minha vida como tenho agora. Ou seja, eu fui tendo, evidentemente, a noção de pertença, e a memória mais antiga que tenho é provavelmente as idas dominicais à casa dos meus avós, a 60, 70 quilómetros de distância de onde morávamos, eu e os meus pais. Portanto, a família era um sacrifício. Sacrifício de quilómetros. A família tinha essa dimensão. Sim. Mas quer dizer, essa experiência de família fora do núcleo, eu sou filho único, e portanto fora do núcleo pai, mãe, filho, memórias mais antigas são essas, mas eu ia dizer, onde eu tenho uma memória mais forte de família, como coisa alargada e como pertença forte, é agora. E isso eu acho que se prende com duas aprendizagens. Está bem, pronto, sou filho único, volto a dizer, e portanto isso tem um bocadinho a ver com essa condição. Mas acho que há duas aprendizagens que me deram essa noção de família. A primeira é a aprendizagem da família como lugar de disputa. O filho único fica muito, muito surpreendido com tensões, com discórdias, com debates acesos e até com zangas no núcleo familiar. E, portanto, aprender que a família é um lugar de disputa, e é mesmo, lugar de disputa dos papéis, lugar de disputa dos discursos, lugar de disputa dos afetos, às vezes, o que não é o meu caso, lugar de disputa de património. Sim. Tudo isso foi uma aprendizagem. Mas também a aprendizagem que eu acho que está muito marcada agora nesta fase recente, em que eu sou avô de 3 netas e 1 neto, e pai de um filho, de uma filha e de mais 2 filhas que se associaram a estas 2 criaturas, é o lugar da aprendizagem, ou a experiência de família como aprendizagem de uma gratuitidade acima de tudo, ou seja, daquela coisa do todos por um em prática. Como eu nunca tinha experimentado. Ou seja, a alegria efetiva com os êxitos de um de nós ou de uma de nós, a preocupação efetiva com os males de um ou de uma de nós, a prioridade absoluta à felicidade de quem está agora a nascer e que faz parte desta tribo. Isso eu estou a experimentar agora, que estou a chegar à fase final da minha vida, estou a experimentar isso pela primeira vez, e isso está-me a fazer mudar, digamos, as minhas prioridades, a minha visão das coisas. Mas é engraçado porque eu lembro-me, no meu caso, tu estás a dizer essa coisa de fazer 60, 70 km na tua altura, isso era a primeira manifestação da família a acontecer, ou seja, para tu estares em família alargada, que não fossem só 3, tinhas de fazer 60, 70 km. Eu lembro-me que ainda demorávamos muito tempo a chegar a Coimbra e que era um fenómeno ir a Coimbra ver os avós. E dos de Lisboa. E de Lisboa, exatamente. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que a chegada da minha irmã foi aquilo que transformou precisamente a família numa coisa clara de partilha, não de disputa, mas de partilha. Sim. Tanto mais que
há aquela memória que não importa nada de partilhar. Aliás, este podcast vai ter várias coisas que nós vamos partilhar de memórias, que é eu estar a ser sovado pela minha irmã recém-nascida praticamente e a dizer eu gosto muito desta miúda. Pois. Também estavas a dizer isso como mecanismo defensivo, diga-se passagem. Exato, sim. Isto é uma disputa, aceite. Pronto. Pois, exato. Não, mas estava a pensar aqui numa coisa que é essa ideia da família só se manifestar enquanto ideia quando passas para lá dos três, não é muito verdade, porque a tua família eram três. Sim. Eu acho que, mudando um bocadinho o bico ao prego, eu acho que há uma coisa que mudou muito, digamos, a minha noção de família para aquela que hoje prevalece e de que tu és um dos rostos, que é a palavra namorar. A palavra namorar mudou completamente de significado, mudou muito de significado. Ou seja, era uma etapa e passou a ser uma condição. Ou seja, era uma etapa no sentido em que namorar era uma coisa que existia da data X à data Y, e essa data Y era o casamento. Era oficial. Era uma espécie de pré-casamento, não é? Pré-casamento, tinha as suas etapas, enfim, e que nunca era uma coisa absoluta, porque só havia certas e determinadas coisas que só mesmo com o casamento, como é evidente, não é? Tu sabes quando é que começaste a namorar. Exatamente. Sim. Ou seja, isto é como as guerras. As guerras de antes declaravam-se no dia X e depois havia um armistício no dia Y. Enfim, mal a comparado, os namoros também tinham uma data fixa. Também tinha uma data fixa, que era o pedido de namoro. Ou seja, falando agora sem ser de... Enfim, isto é verdade, mas é um bocadinho parodiado. Agora, em termos muito concretos, hoje, mais novos e mais velhos, namorarem com é uma condição, ou seja, é um estado. É um estado. Se pode prolongar até ao fim. Absolutamente. E, portanto, ou seja, o que é que isso significa? Não implica uma mudança de estado à frente. Isto portanto, significa que deixámos, acho eu, pelo menos deste lado do mundo, de encarar a dinâmica familiar como um processo linear com etapas bem definidas. E que na prevalência dos afetos sobre as conveniências sociais, sobre os códigos de comportamento, portanto, nesse lado bom que é o afeto como prioridade, a dimensão do namoro ou do enamoramento passou a ser um estado de validade indefinida, digamos assim, não é? O que não é forçosamente mau. Não é de todo. Porque tira a obrigação do Estado. Exatamente. Portanto, desformaliza e enriquece. Mas tu sentes que... Eu por acaso sinto que isso é uma das principais diferenças que faz com que as coisas, sendo menos oficiais, menos trancadas, se permitam a outras formas. Percebes? Ou seja, a família. Sim, portanto, não vem de etapas. Claro, nós brincamos muito na nossa família, brincamos muito com a expressão família desestruturada, não é? Sim. Que é uma expressão que o lado conservador da sociedade encontrou para criticar as experiências não conformes com a norma. Não conformes com a norma que os conservadores definiram. Sim. Ou seja, famílias monoparentais, famílias entre casais do mesmo sexo, tudo isso ou famílias em que as pessoas se separam e se recasam ou se rejuntam. Enfim, tudo isso era dito como famílias desestruturadas, não é? Pronto. E nós brincamos, entre nós, na nossa família brincamos com isso porque não reconhecemos essa norma como uma norma obrigatória, nem pouco mais ou menos. Sim. Agora, isto significa concretamente o quê? Significa que, volto a dizer, do lado de cá do mundo, se calhar a experiência familiar no Japão, ou na Nova Zelândia, ou no Afeganistão é bem diferente da nossa. Mas do lado de cá do mundo, enfim, deste lado, a desformalização foi feita porquê? Porque se deu prevalência à dimensão afetiva sobre a dimensão económica e social. E isso eu acho que é muito importante. É isso que nos faz aceitar casais do mesmo sexo. Porque o que prevalece é o amor. É o afeto. Sim. Não é? É o cuidado. Não é? Pronto. Mas isso já são... Ou seja, isso é uma das grandes diferenças... É das diferenças maiores entre as nossas gerações. É terem aparecido essas formas de família... aceitos por nós, pelo menos na nossa família, são completamente aceitos porque a nossa própria família é um exemplo de várias formas que fomos encontrando, não é? Tipo, o facto de eu me ter divorciado, ter continuado a ter uma família para a frente, o facto do Francisco, teu neto, meu filho, ser filho de pais separados e ter duas irmãs agora, enfim. Agora, de facto, na família, como tu a conheceste, a família que tu conheceste dos três, não é? Pai, mãe, filho, continua a existir hoje em dia. Sim, claro. E até um certo ponto as mudanças que aconteceram nela foram internas. Ou seja,
tu tens uma relação com os teus pais que um filho único hoje em dia não tem essa relação com os seus pais. Achas? Não sei. Acho que é menos... não estou a dizer que seja menos afetiva, nem menos amorosa. Sim. Mas é menos formal. Não sim, não nesse o sentido, obriga, não é? Ou seja, Sim, nesse evoluímos sentido, sim. todos. Sim. De facto, eu acho que estavas a tocar num ponto que é importante, que é o facto de desacralizarmos as coisas faz com que o amor possa acontecer de outras formas. Embora eu esteja consciente, por experiências que vou conhecendo e pela minha própria experiência, de que a desacralização faz correr riscos, não é? Claro. Ou seja, não é automático que a consequência seja a prevalência do amor. Em muitas circunstâncias, a desacralização que estás a falar, ou seja, a desformalização, não é? Ou seja, a não atribuição de uma importância decisiva a normas de conveniência ou de comportamento, ou não sei o quê, em alguns momentos pode resvalar para tensões ou para incompreensões ou até para descompromissos que são, a meu ver, muito pouco saudáveis. Certo. Por exemplo, eu pertenço a uma geração, eu e a tua mãe, pertencemos a uma geração que aprendeu, eu acho que posso dizer isso, que aprendeu a olhar para o casamento como um momento de assunção de compromissos. Compromissos. Sim. Até em alguns casos, compromissos para a vida. Não é? Ou seja, compromissos com base em quê? Compromissos com base naquilo a que nós chamávamos e continuamos a chamar projetos de vida. E, portanto, esse sentido de perenidade, esse sentido de compromisso sólido, esse sentido de fidelidade às pessoas, fidelidade às ideias, fidelidade às convicções, não é? Pode facilmente perder-se no meio dessa desformalização de que estávamos a falar há pouco. Não é? Mas isso é um perigo de não seres conservador. Ou seja, o conservador extremado dirá que a família tem pai, mãe, filhos, etc. Identidade e família. Mas o risco de tu aceitares as várias formas de encarar a família é precisamente essa de algumas coisas ficarem por terra, nomeadamente esses compromissos. É risco. É isso que eu estou a dizer. É um risco. Sim. Ou seja, a minha experiência de família tem muito a ver com essa assunção de que aquela realidade foi uma instância de aprendizagem desses compromissos, dessas lealdades, digamos, que nos exigem sacrifício, que nos exigem ficarmos quando tudo nos convida a voar e não sei o quê. Quer dizer, eu acho que isso pode perder-se. E quer dizer, não é mal nenhum, pelo contrário, que o amor e o afeto prevaleçam sobre as normas. Eu acho que não é mal nenhum. Mas o problema é que nós depois não temos, se calhar, outras instâncias, esse é que é o problema, não temos outras instâncias onde essa aprendizagem do sólido, do duradouro, do leal, se possa processar. E, portanto, ficamos com um bocadinho de vazio e a coisa pode ser complicada. Certo. Bom, mas o pressuposto deste nosso podcast, para quem nos está a ouvir, é que uma das coisas que nos faz entrar aqui em conversa é precisamente trazermos das nossas gerações, de uma e de outra, qualquer coisa sonora, musical, musicada, ou não, ou pode ser outra coisa qualquer, mas à partida foram as músicas que nos inspiraram também a termos esta ideia, e portanto das músicas nascerá a conversa. Aqui tivemos uma introdução um bocadinho maior, porque também pode ser dessa forma, lá está, não temos assim uma regra muito fechada sobre os... Formalizámos isto, não é? Formalizámos isto, desacralizámos o podcast, porque o podcast já é em si uma coisa sacralizada. Exato. Pronto, e portanto eu começo por te perguntar, em relação a este tema da família, que som é que tu, DJ, trouxeste? Eu escolhi um tema musical que é um bocadinho literal do ponto de vista da família, pelo título, mais do que pelo seu conteúdo. O título é Teach Your Children. É um tema que foi interpretado pelos Crosby, Stills, Nash & Young. Ele é da autoria do Graham Nash, tem toda a pinta de ser do Graham Nash. Eu daquilo que soube, é uma canção que ele compôs para o grupo anterior aos Crosby, Stills & Nash, que foi os Hollies, mas que eles nunca gravaram, e depois os Crosby, Stills & Nash, e mais tarde com o Neil Young, gravaram, e isso foi muito importante. Mas o que é interessante nesta música é que, portanto, ela falando de aquilo que nós ensinamos aos nossos mais pequenos, e portanto isso tem muito a ver com a experiência de família, evidentemente. A letra foi escrita pelo Graham Nash a olhar para uma fotografia da Diane Arbus que se chamava Criança com uma granada de brinquedo em Central Park. E no fundo é uma letra que procura dizer que nós temos que ensinar aos nossos mais novos comportamentos alternativos
às armas, ao armamento, à violência. Portanto, ela foi depois foi uma espécie de hino das campanhas norte-americanas pelo controle de armas. Por exemplo, o Walter Mondale, na altura candidato democrata em 84, fez do tema Teach Your Children um hino da sua campanha presidencial pelo controle das armas. E isto leva-me à questão essencial que me fez escolher este tema, que é... Mas espera, se calhar vamos ouvir agora o tema Então, um bocadinho. força, vamos meter um bocadinho e depois voltamos para tu dizeres... Para eu dizer aquilo primeiro, qual é que foi a primeira vez que ouviste esta música? Que idade é que tinhas? Deve ter sido, olha, foi uma experiência de família, que o meu primo, 10 anos mais velho do que eu, foi quem me legou o gosto por coisas como Crosby, Stills Nash, e portanto tenho a certeza absoluta que a primeira vez que eu vi o Teach Your Children foi em casa dele, completamente maravilhado por uma música que era para mim uma completa novidade. Terias 16, 17. Era capaz de ter menos, portanto com 15 foi o 25 de Abril, eu teria uns 12 anos quando ouvi esta música pela primeira vez. Vamos ouvir. Are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Pois, eu acho que isto tem a ver com uma ideia para mim importante, que é o facto da família ser inequivocamente um mecanismo de reprodução social, ideológica, etc. Isso costuma ser negativamente referido por gente como eu, não é? Que se situa na política à esquerda, etc, não é? Ou seja, é a ideia de que a família é uma instância de conservação. Quando a gente diz a família é um mecanismo de reprodução, estamos a falar basicamente de famílias como mecanismos de conservação de normas. E eu acho que não tem que ser necessariamente esse o sentido da coisa. Ou seja, as famílias como instâncias de reprodução de códigos de valores que resistem àquilo que é dominante. Por exemplo, as famílias da resistência. As famílias das lutas, as quase dinastias de lutas por direitos humanos, ou de lutas por emancipação. Eu conheço muitos amigos, tenho muitos amigos que vêm desse universo de famílias que ao longo de gerações foram passando de geração em geração códigos de resistência, códigos de honestidade, de dignidade contra os poderes estabelecidos. E eu creio que o Teach Your Children também tem um bocadinho esse sentido, que é, devemos ensinar aos nossos mais novos a resistirem ao poder, enfim, ao poder esmagador da solução das coisas pelas armas, pela violência, e podemos, portanto, devemos ensinar-lhes isso. Isso é engraçado porque uma das coisas mais difíceis para mim na ideia de família é precisamente a partir do momento em que eu decidi que ia ter uma família, portanto, antes do Francisco nascer, como é que eu agora vou passar a máxima do eu quero é que os meus filhos sejam pessoas boas. Pois, pronto. Pois. E esse desafio ou seja, esse desafio e esse legado das famílias que estão para trás da minha, não é? Da nossa, dos avós, etc. Tem tanto de bom como de pressão. Claro, não é? Ou seja, pressão para... Claro. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu decidi separar-me, que isso era que foi uma coisa difícil, não só porque é difícil uma separação, evidentemente, mas sobretudo porque os exemplos que estavam para trás eram de relativo sucesso, de cumprir o propósito da família, não é? Pronto. Claro. Portanto, Teach Your Children, não é? Teach Your Children, mas tu também trouxeste aí uma musiqueta. Sim. Que seguramente é uma coisa, enfim, absolutamente bom, então repugnante. Eu vou-te dizer, a minha geração é a geração do grunge, de Seattle. Estava à espera, não foi nada inesperado. Só que tu também trouxeste uma cena de rock dos teus 12 anos, portanto, nem é rock. Em boa verdade, esta música não é destes gajos, só que eu só ouvi até agora interpretada por eles, que é uma banda que eu até nem gosto muito, devo dizer, é uma banda que passou assim um bocado ao lado dos holofotes, tirando 2 temas
um tema chamado Everything About You e esta Cats in the Cradle. E o Cats in the Cradle não é original deles, dos Ugly Kid Joe, que são uma banda que eu nem tive, acho que nunca tive nenhum álbum deles, mas tinha umas cassetes gravadas. E o Cats in the Cradle, que é uma canção original do Harry Chapin. Sabes quem é o Harry Chapin? Nunca ouvi falar. Pronto, é o Harry Chaplin sem L, portanto, o Harry Chapin. A história, a música chama-se Cats in the Cradle, vamos ouvir e depois já voltamos à conversa. Mas pronto, já te explico porque é que escolhi esta música. Day came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking before I knew it, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, my son turned 10 just the other day. Said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? Pronto, então esta versão dos Ugly Kid Joe desta música, que é uma música que, aliás, já teve outras versões, inclusive do Cat Stevens, do Johnny Cash, etc., mas que não são da minha geração, ou seja, já fui repescar esses gajos, porque são da tua e não da minha. Aliás, o Johnny Cash até é mais do que a tua. Muito. Mais para trás. É dos meus tios. Dos teus tios, exato. Então, o Cats in the Cradle fala de uma coisa que é talvez das maiores mudanças que eu sinto que houve nas famílias. Fala de um puto que quer ser igual ao pai, quer seguir as pisadas do pai, e o pai diz, pá, não tenho tempo, agora estou aqui a trabalhar, pá, não tenho tempo, agora estou aqui a trabalhar, pá, não tenho tempo. Até que o puto vai crescendo e um dia pede-lhe as chaves do carro e sai de carro, e quando volta já formado da universidade, e o pai diz-lhe, pá, se calhar agora conversávamos aqui um bocadinho, e o gajo diz, pá, agora não tenho tempo. Pronto, e o gajo torna-se exatamente aquilo que o pai não foi para, ou seja, não foi para ele, exatamente. E, portanto, o que eu sinto é, apesar de nós termos, no nosso caso, uma família que funcionou e até conseguimos estar a fazer aqui um podcast passado algum tempo das coisas. Agora é que temos tempo. Agora é que temos tempo, exatamente. Conseguimos juntar os tempos. Sinto que das coisas que mais mudou foi, de facto, aquilo que, no fundo, vai um bocadinho ao encontro do que tu estavas a dizer. As famílias começaram a desmoronar-se, não no sentido canónico da coisa, desmoronar-se no sentido de serem famílias. Porque nós começámos a ter mais tempo para nós, adultos, não é? Ou seja, mesmo com uma catrefada de filhos, eu sinto, por exemplo, eu tenho 3 filhos e sinto que tenho de ter um espaço só meu, que nem é de trabalho, é de puro lazer, ou só meu e da Andreia, ou só... Sim. Né? Sim. E essas lutas, essa disputa, lá está, esse lugar de disputa, leva a que muitas vezes não haja... isto resulta em famílias que depois se cobram muito mais, ou seja, que elementos da família depois acabam por se cobrar muito tempo que não viveram juntos. Pronto. E eu sinto que enquanto pai, sobretudo, tento estar ao máximo, e também tenho uma profissão que me permite estar ao máximo com os meus filhos, partilhar, ir ao cinema, fazer, etc. Mas há muitas famílias que não têm esse espaço. Pronto. Certo, era isso que eu ia dizer justamente. Ou seja, eu queria dizer 2 coisas a propósito deste tema. Primeiro é que isto cantado por um tipo que parece o Bon Jovi, enfim, não... Começamos mal. neste programa. Sim. Segundo, eu acho que é preciso aqui uma advertência, que é, nós estamos a falar de uma realidade familiar que é a nossa, com a nossa condição social, com a nossa condição económica, e temos estado a falar de muitas coisas. Sim. Se calhar famílias que seguramente famílias de outra colocação social, embora possam experimentam de maneira bem diferente daquela que nós estivemos aqui a retratar. Claro. Ou seja, evidentemente que uma família, por exemplo, muito marcada pela pobreza, ou muito marcada pela precariedade, ou muito marcada pela emigração, não
não é? Eis três Não, condições. mas isso aí, não é? isso será sempre uma coisa Sim. comum a todos os temas Ouve que lá, nós esta mesa. se tu fosses um tipo com 40 anos que já tinha passado por 500 profissões a título precário, se eu tivesse tido uma vida enfim, com outra configuração do ponto de vista social, profissional, etc., seguramente não estávamos aqui a dizer isto assim desta maneira. Não é? Nesse tempo, vamos fazer um podcast. Não estava para nada. Certamente. Sim, isso é uma questão. não é? Pronto, Sim, portanto, famílias, a realidade familiar é uma realidade muito plural, muito diversa, muito heterogénea. Sim, mas isso vai ser assim em relação a todos os Certo, temas. nós estamos aqui a falar do nosso Do nosso testemunho. testemunho, exatamente. Sim. Isso é bom que fique bem claro, claro, sim, porque sim. nós assumimos digamos, o caráter relativo disto, o caráter situado disto, Claro. e portanto não é outra coisa. E desse ponto de vista, portanto, essa experiência do tempo, da dedicação, da entrega, no nosso caso, e naquelas que são as famílias que são um bocadinho semelhantes à nossa, digamos assim, é uma outra aprendizagem que custa a fazer, não é? Mas que depois, que a certa altura assume o caráter de coisa essencial na vida. De coisa essencial na vida, não é? Certo. Sim. Embora isto dito por um gajo que canta como uma Bon Jovi não tenha valor nenhum. Não, mas olha, eu vou-te dizer, o gajo canta como o Bon Jovi, mas só teve de facto este êxito mais outro, portanto dá-lhe lá o desconto. Coitadinho. Não, é que esta música tem uma coisa porreira que é, por exemplo, uma conversa que nós já tivemos em relação a esta coisa da família, que é, eu lembro-me de o número de casais separados na minha turma do 5º ano Pois. ser francamente inferior àquilo que é do Francisco. Claro. Pronto, Francisco, meu certeza. filho, tem agora 12 anos, ele dirá que já nos disse que mais de 80% das famílias Sim, são sim, separadas. claro. São outro tipo de famílias. Pronto, e acho que isto também tem a ver com essa coisa da disponibilidade para ser pai. Sim, Pronto, tem. isso é uma coisa que... Terá certamente a ver com isso. Pronto, e evidentemente que cada realidade é uma realidade, mas a minha realidade é essa de cada vez mais, e à medida que o tempo passa, tenho a sorte de ter um filho que está com 12 anos, está a crescer e que é uma boa companhia para muitas coisas. E outras 2 filhas que estão em fases muito mais pequeninas, não é? sim. Mas a minha disponibilidade para ser pai, eu faço dela uma regra maior do que faço nas regras do meu trabalho, por exemplo. Claro. Pronto, isso é uma coisa que é um privilégio, porque o posso fazer e precisamente à luz do que estavas a dizer, Isso. nem sempre assim acontece com toda a gente, Exatamente. mas eu acho que é fundamental em tempos estranhos como são os que nós vivemos do ponto de vista social, político, de tensões, etc. É muito importante que os pais e mães consigam ser pais e mães a tempo de resgatar os filhos ao medo, à desconfiança, à violência, de um certo ponto. Pronto. Sim. E nesse sentido, acho que esta música fala precisamente de, se tu não... Lembra um bocado a mesma lógica do Teach Your Children, mas numa lógica muito mais das regras do jogo entre muros de casa, que é, se tu não tiveres tempo para mim, eu no futuro não vou ter tempo para te matar a saudade deste tempo que tu não quiseste. Mas não façamos abstrações sobre isso, ou seja, esse tempo conquista-se naturalmente, ou melhor, essa prioridade à disponibilidade conquista-se por trabalho pessoal, certamente. Claro. Mas é também, enfim, nas lutas sociais mais elementares, pela habitação, pelo salário, pela pensão, pela saúde. É nisso que se concretiza a criação de condições objetivas. Uma coisa são as condições subjetivas, aquilo que tu trabalhas em ti próprio para seres, digamos, um tipo que atribui à disponibilidade prioridade sobre o workaholismo. Porque eu posso não é? fazer. Exatamente. Porque eu posso fazer. Outra coisa é a criação de dimensões objetivas que têm a ver com enquadramentos das nossas vidas que permitem isso, ou seja, lutar pela diminuição do tempo de trabalho, por exemplo. Também acho que é importante em que é que isto tudo falha, não é? Ou seja, quando é que isto tudo falha? Quando é que tu sentiste alguma vez... Eis-nos chegados à nossa rubrica e a antítese disto é... Não, exatamente. A antítese disto é... Portanto, agora nós falámos de como a família era diferente e ainda assim eu continuo sem saber muito bem como é que era a família no teu tempo. Ou seja, essa coisa de fazer as viagens, essa coisa de, por exemplo, como é que eram os afetos. Se tu sentiste alguma vez que a tua família não estava a ir para tal ideia de projeto de vida que tu construíste, imagina, sentiste a certa altura que isto não está a ir bem, isto pode a qualquer momento resvalar aqui para uma coisa de facto desestruturada ou errada até certo ponto. E a antítese disto é tu teres 15 anos no 25 de Abril, viveres uma fase absolutamente inebriada de descoberta do empenhamento coletivo e do empenhamento transformador,
e teres discurso familiar no sentido da prudência, no sentido da contenção, no sentido do não, entre aspas, demasiado envolvimento, seguramente com os melhores propósitos, mas a fazer com que, digamos assim, essa bebedeira de aposta num projeto de vida de empenhamento pela transformação fosse uma bebedeira travada. Pronto. Sim. Pá, eu acho que foi esse talvez o momento da minha vida em que senti mais isso, esse descasamento entre... Descasamento até é uma palavra boa para uma coisa sobre família. Esse descasamento entre a construção de um projeto de vida sério, denso, exigente, e os receios, os temores, as fragilidades, as inseguranças que muitas vezes no âmbito familiar levam a que essas descobertas sejam esfriadas. Isto passa-se, por exemplo, é muito frequente no desenho de futuro profissional de um adolescente, não é? O adolescente quer ser qualquer coisa e a família, pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, pelos avós, por aquilo que seja, diz: tu devias era tirar um curso a sério, não é? Do género... Não, Sabemos como é que é. Não vais para realizador de cinema, Sim. tira, mas é biologia, não é? Exato. Pronto. Tu estavas a dizer que começas a perceber o que é a família já agora nesta fase, ou seja, não é o que é a família, é que o conceito de família se torna mais, se agudiza com a tua nova condição de avô, etc. Tudo mais. Exatamente. Eu, por exemplo, sinto que não foi uma questão ideológica que me uniu com a minha mulher. Pronto, não foi. Não foi uma luta comum, a não ser a luta talvez criativa, que é significativamente importante, do nosso trabalho, não é? Porque nós trabalhamos juntos, que nos uniu. Aquilo que nos uniu foi, e é aquilo que ainda nos mantém hoje, acho eu, uma das coisas que nos mantém hoje, é precisamente, e se calhar fazendo aqui o círculo completo, é a força de namorar. Ou seja, isso é uma coisa fixe. Lá está, não é? Lá está. Sim, porque eu nunca senti isso como uma fase. Pois. Senti isso como uma condição, de facto. Lá está, para... exatamente. Sim. É isso mesmo. Para continuar, para ser, para existir, não é? Pois. E até um certo ponto, os filhos tornam-se, na minha geração, talvez também na tua, mas não sei, mas na minha geração há filhos que nascem para resolver problemas. Exatamente. Isso é uma valente pescaria, não é? Claro. Porque sabemos que esses problemas continuam lá. Com certeza, claro. Por outro lado, há filhos que nascem, e eu fui pai aos 40, não é? Fui pai aos 27, depois fui pai aos 38 e depois pai aos 40. E sinto que pudesse ser pai mais vezes, e seria pai mais vezes porque é uma continuar de uma celebração. Isso. E isso parece-me que é uma condição. Isso é muito bonito. É uma condição do meu tempo. Pois. Percebes? Pois. Porque, por exemplo, eu lembro-me da minha avó materna ter isso pelos filhos, que ela, se pudesse, teria muito mais filhos porque eles eram a sua razão de continuar, Isso. de existir Exatamente. e tudo mais. Exatamente. Mas ao mesmo tempo eu sentia sempre, enquanto neto, sentia que isso era uma coisa muito solitária da parte dela. Isso. Ou seja, era a sua felicidade, não era a felicidade da família, era a sua felicidade que consubstanciava-se na existência de vários filhos de quem Sim. cuidar. Sim. Estás a ver? Sim. Pronto. Sim. No meu tempo, na minha geração, o que eu sinto é que as famílias que resultam, sejam elas de que forma forem, estão assentes nesta ideia de uma coisa que a minha irmã trouxe à mesa quando começou a fazer o curso a sério, porque agora vamos começar aqui também já a levantar as palas a estas pessoas que nos estão a ouvir. Pronto. Que foi de facto uma vez ter chegado a casa e perguntar o que é que nos define como família. Isso é um bom desafio. Vamos mandar para lá para casa, de alguma maneira, para quem está a ouvir, uma espécie de trabalhos de casa para nos próximos, quando nós abrimos a nossa linha de telefonemas, poderem aqui, sim, e até receberem alguns prémios. Temos alguns kits deste podcast para vos oferecer. Sobretudo meus livros. Meus livros, há kits meus livros, sim, até alguns livros que nem sequer existem. Que é o que é que nos define enquanto família. E isso foi um processo que foi muito engraçado e foi muito gratificante, ao ponto de ainda hoje nos lembrarmos dele, desse jantar, Isso. em que de repente o que é que nos define como família? E chegámos à conclusão conjunta, acho que ninguém tirou o coelho da cartola, antes pelo contrário, de que aquilo que nos definia era precisamente suportarmos e apoiarmos os sonhos uns dos outros, por mais que isto nos custasse. Porque eu acho que sempre houve muitos sonhos que custaram, nomeadamente o facto de eu ter ido para cinema, por exemplo, foi uma coisa que foi um risco, porque vocês não tinham a quem pedir ajuda se eventualmente fosse preciso, não é?
E pronto, e quando vocês foram para as vossas áreas também não havia da vossa família, mas pronto, quando somos pais tentamos ao máximo que os filhos se sintam confortáveis. Isso é outra coisa que eu queria aqui depois agora lançar para fechar isto, mas o que eu sinto é isso, ou seja, sinto que as famílias atuais, aquelas que funcionam, aquelas que, seja sobre que forma for, funcionam, são aquelas que não só respeitam, porque o respeitar é uma zona assim muito segura da coisa, não só respeitam como lutam pelos sonhos uns dos outros. Exatamente. Ou seja, se o meu filho quiser ser guitarrista de rock de Bon Jovi, não, tu não bates porque és avô e não gostas do Bon Jovi. Mas, estás a perceber? Se ele quiser ser guitarrista de Bon Jovi, vai ser guitarrista de Bon Jovi. Isso. Por muito que me custe a mim, porque não sou grande fã do Bon Jovi, mas acho que ele tem de... Pois. Pronto, e estando cá também, e como a minha família esteve, para bater com a cabeça na parede e dizer, viste, eu disse que não ia correr bem, mas quiseste fazer, vamos lá. E portanto eu acho que isso foi uma coisa das que francamente mudou, porque eu acho que o peso, e corrijo-me se eu estiver errado, o peso do exterior à família, até mesmo esse das lutas e do legado, tornou-se uma coisa mais natural e menos imposta. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, tu vens de uma família resistente, não sei o que. Ou tu queres ser resistente ou não queres. Se não quiseres, não há mal nenhum nisso. Não, absolutamente. Pronto. É a mesma coisa, até muito mal comparado, será a coisa de que nomes é que vais pôr aos teus filhos? Vais pôr 2 da mãe, 2 do pai, 3 do pai, 3 da mãe, 2,5 do pai. Não interessa. Desde que ele possa ter um nome, seja ele qual for, que o identifique, que numa situação qualquer, numa visita de estudo, ninguém o perca. É um bocadinho a diferença entre a semente e o código, não é? Ou seja, a semente é aquilo que a gente lança à terra e cuida e procura, esta é uma imagem bíblica, não é? Que cuida no sentido de que frutifique e que dê frutos saudáveis e saborosos. Outra coisa é o código que se impõe, não é? Claro. O código que se impõe, portanto, é que quer tu queiras, quer não queiras, vais para bombeiro voluntário e está a andar. Exato. Não é? Pronto. E, portanto... Como é a religião. Sim, o modelo familiar ancestral, tradicional, é um modelo em que, muito mais do que semente, o que prevalece é o código, não é? Sim. Mas, lá está, eu acho que essa dimensão impositiva... Vamos lá ver, essa dimensão impositiva tem várias leituras, mas tem sobretudo esta ideia, que é a de que as famílias procuram sempre encontrar um cimento para agregar, não é? Para juntar. E esse cimento, em famílias patriarcais, em famílias, digamos, heteronormativas, é um cimento com uma certa carga valorativa, com uma certa carga, enfim, de composição social, para falar isto de maneira muito soft, e, portanto, enfim, tem essa dimensão de definição a priorística daquilo que tu és suposto vires a fazer e da maneira como é suposto vires a encaixar naquele puzzle. Outra coisa é tu aceitares o risco de, em termos familiares, aceitares mesmo, a sério, até ao tutano, o risco de não teres um puzzle pré-definido e, portanto, o cimento não ser aquele que está previamente delimitado, mas ser um cimento que tu vais construindo. Não é? Vais construindo. Sim. E isso é um exercício muito difícil, muito exigente. Pode resultar muito mal. Sim. Mas aí qualquer um deles. Tu podes ter uma ação, pode ser uma reação alérgica ao cimento que já vinha, não é? Com certeza. O giro, de facto, para mim é... E se calhar... Mas repara uma coisa, Manel, que é o seguinte. A experiência de ser pai, ou a experiência de ser avô, sobretudo de ser pai ou ser mãe, evidentemente, é uma experiência, mas eu falo da experiência de ser pai porque eu acho que isso, apesar de tudo, há ligeiras diferenças entre ser pai e ser mãe, como é evidente. Para mim é evidente. Mas a experiência de ser pai tem que ser, encaro eu assim, uma articulação muito difícil entre essa criação de espaço de liberdade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que ele, pai, sente de ser um pilar, não é? Sim. Não é? Mediador da criança para com o mundo. Pronto, e isso eu acho que, portanto, ou seja, este jogo da liberdade, da autonomia com a definição de caminhos, com o ajudar na definição de caminhos, é um jogo particularmente difícil e pronto, e as famílias são isso. As famílias são esse espaço turbulento em que isso se verifica. É isto. Este podcast é um podcast do Público, produzido e idealizado por José Manuel Pureza e Manuel Pureza, pai e filho. Separa-nos 25 anos, mas une-nos esta vontade de falar, conversar sobre temas.
E regressaremos na próxima semana com outro tema, provavelmente ligado a pastelaria e derivados. Sim, pasteleira trotskista dos anos 50. Sim, é o Sem nosso- dúvida nenhuma. exato. A diferença entre os croissants de hoje e os croissants Isso. da antiga A magna questão do recheio. Exatamente. Muito bem. Pronto. E esperamos que nos ouçam e que nos sigam para os próximos episódios. Sim, e não ponham nada na caixa de comentários, se faz favor. Sim, por favor, não ponham. Obrigado, com licença. Adeus. Adeusinho. Temos que ter uma conversa. É um podcast realizado com enorme gozo por Manuel Pureza e por José Manuel Pureza. A pós-produção de áudio está a cargo da equipa da Billy Boom Sound Design. E em cada 8 dias há uma nova conversa que vai para a plataforma de podcasts do público e à qual vocês podem aceder para ouvirem estas conversas muitíssimo enriquecedoras. Mesmo incríveis.